Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar mais um pouquinho acerca de mídias. Então foca na tela para a aula de hoje. Então vamos lá abordar a influência da mídia nas práticas corporais. Atualmente, a mídia está cada vez mais presente em nosso dia a dia, tornando-se um importante meio de difusão cultural. Professor, faz uma pausa e me explica um pouquinho o que é esse negócio de difusão cultural. Cultura, nós já sabemos que é o aspecto de compartilhação de conhecimento de um determinado grupo. Então, compartilhou conhecimento em um grupo, aquilo ali já vai ser a cultura. É só isso? Não, é bem mais vasto, é muito mais do que conhecimento, mas compreendam isso. Compartilhação de conhecimento de determinado grupo, ok? E essa difusão seria essa disseminação, essa difusão, de fato, essa distribuição desses saberes. Então, o meu grupo tem determinado saber, determinado conhecimento, a gente compartilhou, a gente criou, e agora a gente vivencia aquilo, a gente experiencia aquilo, e aí, isso aqui que a gente vivenciava, foi compartilhado para outros grupos e outros grupos estão começando a compartilhar e vivenciar daquele saber. Então, aquele saber foi difundido, está sendo vivenciado em outras bolhas. A gente pode entender a difusão cultural como isso, ok? Vamos avançar. As informações transmitidas pelos diferentes meios de comunicação, especialmente pela televisão. Vamos fazer um disclaimer, rapidinho, uma pausinha? Nós já falamos sobre os tipos de mídia, televisão, rádio, jornal, revista. Hoje, o meio digital, ele está em voga, está em alta. A gente troca as informações pelas redes sociais. Televisão seria o processo de massa. O problema, não sei necessariamente seria um problema, é compreender que as redes sociais, elas já fazem muito esse aspecto da cultura de bolha, aquele tipo, o micro. Porém, como a difusão dela é mais rápida, mais ampla, a gente tem determinada cultura que consegue ir adentrando em determinadas bolhas que não entrariam. Então, o processo da televisão seria esse conhecimento de massa, porque todo mundo está assistindo a mesma coisa. O problema é, nem todo mundo hoje está assistindo televisão, mas está acessando as redes sociais. Só que as redes sociais, a gente consegue delimitar ali com base no que eu quero ver, meu algoritmo começa a me direcionar. Porém, a difusão, a depender de como ela consegue acontecer, ela vai furando as bolhas, ok? Então, vamos avançar. Exercem grande influência sobre os hábitos e costumes da população, que é o que a gente estava falando sobre como é que cada tipo de comunicação, meio de comunicação, começa a influenciar nos hábitos e costumes. Mais que apenas informar, a mídia também ajuda a moldar comportamentos, definir padrões de consumo e criar tendências. Então, é basicamente aquilo que a gente já falou anteriormente. Mídia, influência, e essa influência, ela vai ser ampla, vai ser diversa em determinados segmentos. Vai influenciar no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no meu comportamento, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Então, a mídia, ela começa a moldar e efetivamente leva essa palavra, influenciar de fato, vai alterar ali como é que as pessoas reagem e agem em determinadas situações. Tranquilo? Vamos avançar então. A construção do ser. É fato que o ser humano é sociável por natureza. As suas relações se constroem por meio de troca e da interação com o outro. Além disso, ao compreendermos que a cultura é um fator determinante nesse intercâmbio de saberes, torna-se inegável o papel do outro na formação do eu. Afinal, não existe um eu sem a presença do outro. É o que a gente mencionou anteriormente. A construção do indivíduo, ela perpassa pelas relações em que ela começa a estabelecer. Essas relações, elas vão construindo laços esses que a cultura solidifica, porque a partir do momento em que eu vivencio da cultura, eu me aproprio dela, e a partir do momento em que eu me aproprio, eu vivencio, eu acabo me identificando e essa identificação constrói o meu ser. Compreendido, né? E isso só acontece quando tenho você, a interação, quando tenho o outro. Eu não consigo estabelecer uma cultura em que eu pensei sozinho, eu construí sozinho, eu vivenciei sozinho, eu experienciei sozinho. Não existe a construção de mim sem eu ter
um comparativo e sem ter essa troca, porque a cultura é essa troca de saberes. Então, a partir do momento em que eu tenho a interação e que eu consigo estabelecer esse comparativo, eu consigo entender esse processo de construção cultural e de quem eu sou. Ok? Avançando. Nesse sentido, o outro passa a ser um parâmetro importante para as nossas próprias reflexões. Ainda, a importância que atribuímos ao outro exerce grande influência sobre quem somos e como pensamos. É entender que, a partir do momento em que eu entendo o outro, eu começo, será que essa conduta é boa? Será que eu quero isso? Eu começo a ver, eu ajo assim, mas fulano age daquela forma. Essa forma em que as mídias, as redes sociais, no caso a televisão, ela nos dá um retrato do que é ou do que poderia ser, a gente começa a comparar, confrontar e às vezes apenas replicar determinada atitude a partir do momento em que a gente tem esse comparativo. Ok? Vamos lá. Essa relação se fundamenta no princípio da confiança, no entanto, é essencial ampliar nossa percepção sobre o que realmente constitui uma fonte confiável de informação. O que eu estou falando? Vamos pensar aqui comigo. As redes sociais são abertas, livre. E eu vou seguir e me guiar e me influenciar por quem eu quiser. Mas às vezes não é só porque a gente quer, é por quem o algoritmo construiu que achava que fosse mais adequado ao seu perfil. Mas será que aquilo que é adequado ao seu perfil é realmente aquilo que você quer construir como uma imagem e identidade, do que realmente faz parte da sua identidade cultural? Por exemplo, você mora no Brasil e tem interesse em dorama. Tudo bem? Tudo bem. Isso faz parte da identidade nacional? Não. Mas você pode vivenciar? Pode. Porém, você acaba sendo imerso apenas em informações de outra cultura e às vezes informações que não são verídicas porque você, por não ser coreano, por não estar dentro daquela nação, você não consegue ter o discernimento de será que isso aqui é real? Será que isso aqui é fidedigno? E aí você começa a ter uma visão deturpada, porque a informação não foi fidedigna, porque eram apenas dados, algoritmos lançados em redes e que a informação não necessariamente era consistente. E aí você passa a ter uma imagem, uma construção e uma percepção acerca de determinada situação que não condiz com a realidade. Então é importante a gente começar a entender efetivamente o que é que eu quero que faça parte dessa construção e consolidação de quem eu sou. O que vai me influenciar de fato? A influência seria pertinente no aspecto de você entender os saberes, os conhecimentos, acessar diversas formas e fontes de informação, compará-las e a partir daí isso vai construindo e consolidando os seus saberes de fato. Ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. A construção do conhecimento. Como é que a gente vai fazer para solidificar de fato e saber o que é real, o que são vozes da minha cabeça? Vamos aqui, ó. Tipos de conhecimento. Nós temos o mítico, o religioso, o senso comum, que a gente entende como empírico, e o científico. Qual é a base de cada um? Vamos lá. O mítico é a crença. Professor, eu não estou acreditando que é isso. Sim. Você acredita no Mapinguari? O Mapinguari, um monstro da floresta amazônica que protege, isso é um senso, é um pensamento, é uma crença. Tem gente que acredita, é algo mítico, ok? Avança. Religioso é crença também, professor? Sim, só que aqui já está moldado no aspecto da fé. Você não vai ali fazer uma oração para o Mapinguari, já existe um outro direcionamento, tem um outro estudo, tem um outro viés, mas ainda continua sendo no senso de acreditar no que é dito, no que a Bíblia diz, por exemplo, no Alcorão, que seja. É nesse direcionamento, entender que há um saber, há uma fonte de conhecimento, de crença em que eu acredito e que vai ser ali direcionado pela fé, ok? Já o senso comum, o empírico, também é crença, professor? Sim, você acreditou no seu vizinho falando sobre o jejum intermitente de 24 horas? Você acreditou nele? Quem foi que falou? As vozes da cabeça suas do seu vizinho. Então a gente acreditou apenas na palavra do outro. E por fim, temos já o científico, que tem como base a razão. Eu não acredito.
Sim, a ciência não está dizendo porque ela disse, porque ela queria dizer, porque eu sou mais inteligente. Não, existe método científico que tem todo um processo. Não é apenas palavras, não é apenas uma crença, é uma construção baseada em métodos, e esses métodos eles vão se consolidando e comprovando se aquela informação ela é verídica ou não, ok? Então aqui, só para a gente fechar, o mítico está relacionado à tradição, à religião, aos dogmas. Por que a tradição, o mítico está na tradição, professor? Porque normalmente quem vem para a floresta amazônica comenta sobre uma pinguari, então isso tradicionalmente é perpetuado. Já no caso do religioso, os dogmas seriam esses costumes e esses direcionamentos que determinada religião ela passa como princípio fundamental para a construção do ser, construção do indivíduo. Okay? Já o senso comum, ninguém questiona, foi meu vizinho que falou, eu não vou falar nada, foi ele que disse, então pronto. Já o científico tem um método, que é o que eu falei. Aqui, ó, o conhecimento científico tem como objetivo central melhorar a qualidade de vida da população, trazendo reflexão crítica. Quando o seu vizinho fala, é só comer, tomar água de limão em jejum por 24 horas que tu vai ficar 0 bala. Você pergunta, você questiona, você indaga, você fala assim, e quem foi que te disse isso? Foi fulano, Bertano, Cicrano. Mas tem uma base, teve um estudo. Quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas realmente melhoraram a partir do momento que começaram a adotar esse método de jejum infalível, de água de limão? Então, é entender e refletir de forma crítica. Não é julgar o Joãozinho por causa dessa informação, mas é buscar entender, talvez a gente precise de um método, de uma reflexão ainda maior acerca de determinadas condutas para saber se elas são realmente eficazes. No caso das influências, seria esse mesmo tipo de direcionamento. Será que o que está me influenciando com base científica, que aquelas informações que estão sendo replicadas e repassadas, elas são consolidadas ou são apenas as vozes da minha cabeça? Ok? Então vamos avançar. Aqui temos a influência, de fato, da mídia, no aspecto aqui da nossa aula, no aspecto da saúde. Por meio da tela de um celular, uma única pessoa pode influenciar de forma direta ou indireta milhares de outras a consumirem determinados produtos ou adotarem certos hábitos de vida. Gente, os influenciadores digitais, no meu tempo, existia produtos, shake para tudo, shake para engordar, para emagrecer, os tônicos que eles fortaleciam o abdômen, mas eram apenas pessoas fazendo publicações, publis. Atualmente, são os influenciadores digitais vendendo tudo, querendo influenciar você a ter determinados comportamentos. Hoje, o vício, grande boom, o tigrinho, será que esse tipo de conduta, esse tipo de influência, ele é benéfico para a sua saúde? Você fica viciado, você fica agoniado, você fica... É compreender o tipo de influência que você está colocando na sua vida, ok? Vamos lá. Quando essa influência é analisada sob a perspectiva dos padrões de beleza, ela pode ser bastante prejudicial, pois mistura idealizações irreais com informações equivocadas, tornando a questão ainda mais complexa e preocupante. Aqui temos uma reflexão que é acerca do padrão de beleza. O que é padrão de beleza? Quem é que estabelece o que é bonito? O que é bonito de fato? Entender que a mídia, seja ela televisiva, as revistas, no caso atualmente, as redes sociais, o que é propagado como belo, será que aquilo realmente é belo? Atualmente, um boom de magreza extrema, todo mundo muito magro, será que aquilo realmente tem um viés de saúde? Será que aquela magreza é uma magreza saudável? Será que todo mundo tem aquele mesmo porte físico para ter aquela magreza excessiva? É esse tipo de reflexão e análise que a gente precisa ver e entender que o que influencia as condutas seria essa vontade de ser pertencente. E por ser pertencente, você começa a adotar hábitos. Só que esses hábitos, eles são saudáveis?
conhecendo você, conhecendo o que é a base científica, começando a fazer uma reflexão crítica acerca dessas ações. Então é nessa perspectiva que a gente tem que entender que as mídias, elas influenciam, mas essa influência pode ser prejudicial à sua saúde a partir do momento em que você não faz nenhuma reflexão acerca dela. Ok? Avança um pouquinho e vamos lá. Ó. O padrão que está fora do padrão, né? Compreendendo que muitos dos nossos hábitos são reflexos das influências externas, as imagens divulgadas pelas diversas mídias criam um padrão idealizado, no qual a beleza apresentada é vista como a melhor e mais desejável. Nesse contexto, surge uma busca constante por perfeição. Busca constante por perfeição. Adequação, autoexigência e muitas vezes insatisfação com o próprio corpo e identidade. Porque é aquilo, a partir do momento em que uma mídia começa a dizer esse é o ideal, esse é o certo, esse é o melhor, esse é o mais bonito. E se você não se encaixa em nenhuma dessas informações, isso vai influenciar você de uma forma de tipo, opa, eu sou inadequado, eu sou insuficiente. E isso é prejudicial à saúde? Com certeza. Então é entender o que a mídia, como isso está influenciando as condutas e construções de comportamento humano, ok? Essa perseguição ao ideal imposto pela mídia contribui para a formação de uma sociedade tóxica e autodestrutiva, que é isso que eu mencionei anteriormente. A partir do momento em que eu sinto essa inadequação, esse não pertencimento, eu acabo depreciando quem eu sou, ok? Evidentemente, cuidar do corpo não é uma prática negativa. Pausa, por favor, olha para mim. Não estou falando, não cuide do corpo, não é sobre isso. É entender que tipo de cuidado nós devemos ter com o corpo. Quais são as informações que eu estou obtendo, quais são as influências que estão me direcionando para determinadas condutas, para determinados comportamentos e como isso vai afetar a minha saúde. Ter cuidado com o corpo é fundamental, é imprescindível. Porém, como isso se dá é que deve ser o nosso ponto de reflexão, ok? O verdadeiro dilema está na necessidade de atenção quanto às informações que nos orientam sobre o que significa ter uma boa saúde. Foi o que eu mencionei anteriormente. Nesse sentido, o ponto crucial para uma vida mais autônoma é não deixar levar cegamente pelas influências da mídia, agindo com senso crítico. Gente, senso crítico, esse é o ponto. Seremos capazes de avaliar o que realmente é benéfico para o nosso bem-estar. Aqui, uma curiosidade muito importante, que o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Por quê? Porque temos um espírito de querer se adequar e agradar. E se dizem que determinado tipo de corpo é o melhor, a gente busca se adequar. E essa reflexão, esse senso crítico é o que falta para que a gente tenha um pouco mais de controle e domínio acerca de quem somos e o que podemos ser de uma forma saudável. Gostaram? Compreenderam? Mas eu acho que eu não estou satisfeito porque eu vou fazer uma questãozinha com vocês para que a gente possa refletir ainda mais acerca do conteúdo. Então, foca na tela que a gente vai fazer uma questão agora. Questão 1. Nas redes sociais, é comum ver influenciadores digitais promovendo produtos fitness, métodos milagrosos de emagrecimento e estilo de vida considerados saudáveis. Essa exposição constante afeta diretamente como os jovens percebem seu próprio corpo. A partir da leitura do material sobre influência da mídia nas práticas corporais, é correto afirmar. Então, aqui, basicamente, tivemos essa aula, falamos acerca da reflexão, acerca do senso crítico, de como a mídia influencia. Vamos ver das alternativas qual é que mais se adequa nesse tipo de percepção acerca do corpo, tá bom? Ó, a mídia contribui apenas positivamente. Será que é apenas positivamente? A gente já teceu várias críticas acerca da influência mal direcionada. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa aqui. Descarta. Alternativa B, o padrão de beleza promovido pela mídia é um reflexo da diversidade corporal presente na sociedade. Será que o que a mídia propaga, divulga, é um padrão no tipo, esse aqui é o certo, esse aqui é o melhor? Esse tipo de divulgação é correta?
sabemos que não existe um padrão de beleza, existe uma diversidade. E o que acaba sendo divulgado é a repetição de uma adequação e padronização de fato, como se fosse apenas um certo. Então, vamos descartar aqui a alternativa B. Alternativa C, a influência da mídia pode gerar insatisfação corporal, reforçando padrões estéticos irreais e idealizados. É basicamente o que a gente falou, uma venda de uma ilusão, e isso vai gerando insatisfação, inadequação. Então, temos o nosso gabarito, sim. A alternativa D está errada porque a televisão pode ser um meio tradicional, perdeu sua capacidade de moldar? Perdeu nada. E a alternativa E, a confiança em influenciadores digitais é sempre uma fonte confiável. Não, já parei, pelo amor de Deus. É isso. Espero que vocês tenham entendido, refletido acerca do tipo de informação e como isso, a mídia pode influenciar no seu comportamento, no seu conhecimento acerca de saúde. Espero que tenham gostado. Nos vemos em uma próxima aula. Espero ter influenciado um pouquinho positivamente o seu senso crítico. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.